É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista, E eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. e a gente está aqui para falar sobre o direito do trabalho que funciona na prática. Exatamente. Conteúdo com simplicidade, facilitando aí o entendimento da área trabalhista, previdenciária para todo mundo. Essa é a nossa marca, né, Carol? Com certeza, a gente quer ser acessível, trocar ideia com as pessoas, a gente está aberto ao debate. E hoje a gente trouxe um tema que está aí na boca do povo. É sempre, né? Senão não tem graça. Tá sempre polêmica para a gente ir destrinchando devagarzinho. Pois é, e eu trouxe dúvidas. Vamos lá. Gente, o STF tem maioria para rejeitar a inclusão de uma empresa do mesmo grupo econômico na condenação. Isso é o tema 1232, né? E esse assunto estava aí suspenso desde 2023 pelo relator do STF, que é o Toffoli. A gente tem mania de falar pelo, pelo sobrenome, né? Tipo, íntimo. Claro que não, é Dias Toffoli. E o ministro entendeu por preservar a segurança jurídica e tudo mais. E agora foi retomado esse assunto tão importante para a nossa área, para a área trabalhista. E aí, Otávio, assim, eu já começo me lembrando, né, das mudanças que houve lá em 2017 com a 13467, que a gente chama, né, de reforma trabalhista. A gente não é trabalhista é assim, a gente é Toffoli, 13467, reforma, enfim. E aí que mudou o artigo 2º no parágrafo 2º, 3º, e desde então já começou um pouco dessa mudança, né, e a gente já começa aqui lembrando a vocês, o artigo 2º parágrafo 2º da CLT, ele fala sobre o quê? Sobre a solidariedade das empresas que constituem o grupo econômico, né, pelas obrigações que são decorrentes da relação de emprego. Então, sempre que uma ou mais empresas tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, ainda que elas estejam sob direção, controle e administração de outra, ou mesmo que cada uma seja autônoma, se elas integrarem um grupo econômico, elas serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação dos empregados, delas, né. Então, eh, isso gera aí uma preocupação, porque a gente está falando de uma solidariedade, que é uma relação jurídica muito forte. Além disso, o parágrafo terceiro ele já traz ali uma ressalva, né, olha, mas não se considera grupo econômico a mera identidade de sócios. O que que precisa? Demonstrar um interesse integrado, uma comunhão de interesses, uma atuação conjunta das empresas que integram esse grupo econômico. Enfim, então, já veio em 2017 esse entendimento, essa redação nova, né, para a CLT, e a partir daí, a gente está agora com esse debate aí rolando. É, na verdade, assim, eu acho que são 2 focos de discussão e tem muitas camadas nessa discussão, né. São 2 coisas que são 2 problemas principais, né. O primeiro é como configurar o grupo econômico, né, que aí a alteração de 2017 foi muito importante, quando acrescenta o parágrafo terceiro, né, que diz que só a identidade de sócio não é suficiente. Você tem que provar ali uma comunhão, um interesse comum, alguma coisa que de fato mostre: "Olha, são empresas distintas, CNPJs diversos, mas na prática elas atuam em conjunto, elas têm ali no mínimo uma cooperação, tem ali um andar comum. Então isso é como configurar o grupo econômico. E a segunda camada de discussão, que para mim é mais polêmica, é qual é a consequência jurídica da configuração do grupo econômico. Porque a lei, antes e depois, ela sempre falou em solidariedade das empresas do grupo. Só que a gente tem uma discussão de mais de 80 anos, se essa solidariedade ela é só passiva, ou seja, se eu sou empregado da empresa A e as demais empresas do grupo B, C, D e E só respondem pelo passivo trabalhista, então o meu empregador é A e as outras só respondem pelo passivo. Ou se essa solidariedade, além de passiva, é também ativa. O que que isso significa na prática? Significaria que todas as empresas do grupo são empregadores ao mesmo tempo. E aí, para quem entende dessa forma, criou-se uma denominação para isso que seria o empregador único. Ou seja, temos duas correntes. A configuração do grupo econômico determina a formação desse empregador único,
todas as empresas são como se fosse uma só, ou não. Ou o empregador é só quem te contratou, a empresa A, e as demais do grupo são apenas chamadas em caso de não haver pagamento e elas têm que responder pelo passivo trabalhista. Parece bobagem, mas isso faz uma diferença gigantesca. Por quê? Porque toda essa discussão do Supremo, ela vem justamente do entendimento que até então era majoritário, de que o grupo econômico, sim, configura empregador único. Esse é o grande fundamento que se utilizava para chegar na execução e falar: olha, pouco importa se você estava na fase conhecimento. Se são 10 empresas do grupo econômico e uma delas está no polo passivo, como elas são empregador único, é tudo a mesma coisa. Logo, eu coloquei uma no polo passivo, mas posso executar todas. Essa é a origem histórica dessa forma de entender da justiça do trabalho, de incluir outras empresas do grupo econômico diretamente na execução. Só que tem um detalhe que o pessoal, a meu ver, esquece ou ignora, porque assim, é aquela minúcia da minúcia, né? Que só quem vai estudando aquele negócio ali de forma muito aprofundada vai percebendo. Por quê? E a reforma de 2017 foi importantíssima nesse sentido. Porque a redação original da CLT, do grupo econômico original, ela foi inspirada, e isso está na exposição de motivos da CLT, no item 51, se não me engano. Esse conceito de empregador foi retirado de uma lei de 1937, antes da CLT. E o legislador falou: olha, exposição de motivos, acho que é o item 53 da exposição de motivos. O legislador falou o seguinte: olha, mantivemos o conceito da lei de 1937, mantendo o conceito de empregador único. Então, essa é a origem histórica de se entender que a CLT, quando foi feita em 43, no artigo 2º, parágrafo 2º original, adotou a tese do empregador único. Por isso esse entendimento sempre foi muito majoritário, né? E até porque acaba protegendo, de certa forma, mais o trabalhador, né? O pessoal acaba entendendo nesse sentido. Só que com a reforma trabalhista em 2017, esse parágrafo 2º original foi revogado. A gente tem uma nova lei em 2017. E aí vem o detalhe que pouca gente conhece. Esse parágrafo 2º tem redação praticamente idêntica ao artigo 3º, parágrafo 2º da Lei do Rural. E aí olha que interessante, ó. A Lei do Rural foi feita em 73. E para a Lei do Rural, para o grupo econômico de empresas rurais, o entendimento sempre foi que não configurava empregador único, por causa da redação diferente que tinha. Redação essa que foi adotada agora pela CLT, para o urbano também. Então, assim, é que eu já questionei isso várias vezes, sou tido como minoritário. Mas qual é a coerência da gente continuar entendendo pelo empregador único? Se o que justificava era a lei de 37, que ok, o legislador trabalhista original quis trazer esse conceito, mas que em 2017 é revogado e adota-se uma redação igual do rural, que a gente sempre entendeu que não é empregador único, por que agora a gente vai continuar insistindo no empregador único? Então, esse é um primeiro fundamento que ajuda o Supremo, né? Ajuda a tese que o Supremo está firmando, né? Já tem maioria, né? Não acabou o julgamento ainda, mas já tem maioria. De que, no fundo, não existe mais esse empregador único. Não é só uma questão de posso ou não incluir na execução. É por que a gente incluía na execução? Porque a gente entendia empregador único. Então, a partir do momento que, para mim, desde 2017, a legislação trabalhista nova não mais reconhece o empregador único, a gente já não poderia estar fazendo isso desde 2017. Acabou que o Supremo vai chegar a essa conclusão de que não pode incluir na execução. Mas o Supremo foi por outro fundamento, né? O fundamento do Supremo não entra nessa questão histórica da CLT, empregador único, nada disso. O fundamento do Supremo é o CPC, né? É. Hoje,
a gente tem já os votos do Edson Fachin, ministro Edson Fachin e do ministro Alexandre de Moraes, entendendo que mesmo que a empresa não tenha participado da fase de conhecimento, né, ela vai ter que poder ser incluída na fase de execução do processo, porque entender de outro modo prejudicaria, né, a proteção dos direitos dos trabalhadores que prestaram serviços para uma daquelas empresas do grupo. Mas para a maioria, que são os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux, não é possível incluir, não deve ser possível incluir a empresa do mesmo grupo na fase de execução, se ela não participou da fase de conhecimento. Mas eles também têm a ressalva, né, de que a inclusão pode acontecer excepcionalmente em casos comprovados, obviamente, de abuso ou fraude, que aí não podia ser diferente, né, por exemplo, uma PJ que é encerrada com a transferência dos ativos para as outras PJs do grupo, para conseguir salvar ali um dinheiro e tal. Essa corrente já fala que está prestigiando ali o contraditório, a ampla defesa, devido ao processo legal e tudo mais, pra e que ela consegue evitar, né, por exemplo, sei lá, a penhora, o bloqueio de bens de uma empresa que, de repente, não consegue nem questionar o valor de uma dívida, já na fase de execução, porque ela, né, não foi condenada propriamente, não foi obedecido o devido processo legal em face daquela empresa. Então, hoje, como está, o julgamento foi novamente suspenso, eles vão analisar os dispositivos da CLT, ainda não tem uma data definitiva para essa retomada, mas a gente já tem que ter muita atenção. Por quê? Porque, né, a gente que está trabalhando com direito do trabalho no dia a dia, atuando nessa área, a gente tem que entender as consequências práticas disso, né. Então o que que a gente tem visto? Pois é, aí antes da gente só pedir uma parte para a gente Aham. eh, contextualizar assim, o que que levou o Supremo a chegar a essa conclusão, né? Foi contraditório, ampla defesa é o princípio por trás disso tudo, né? Tá. Porque, de fato, eu sempre achei injusto, né? Você tem uma empresa lá condenada, empresa A, aí chega na execução, você chama a empresa B, né? Aí essa empresa B fala: "Espera aí, eu não faço parte desse grupo, não há grupo econômico". E essa empresa, no processo do trabalho, para discutir isso, em regra, teria que fazer a garantia do juízo. Então cansei de ver isso. O juiz coloca no polo passivo, cita como devedor, aí a empresa quer falar: "Não, eu não devo nada". Aí alguns juízes aceitavam a exceção de pré-executividade, para discutir isso sem garantia. Outros não. Diziam: "Não, tem que discutir isso em embargos de execução, tem que garantir o juízo". Então você que não tem nada a ver com a história, você só quer se defender dizendo que você não faz parte desse grupo, você tinha às vezes que garantir o juízo para poder falar, né? Eu sempre achei isso um absurdo, né? A decisão do Supremo, me parece, vai bem nesse aspecto, né? Porque ela não vai aceitar mais essa inclusão direta e automática. Mas assim, o grande fundamento que o Supremo utilizou, né, o que foi a origem desse debate todo, foi o novo CPC, que tem um artigo, né, que ele diz que não pode incluir devedor solidário na execução, que o devedor solidário tem que estar na fase de conhecimento. Você tem o número do artigo aí? É 500 e alguma coisa, não sei se é 523 parágrafo alguma coisa. A gente acha que eu estava procurando aqui no meu celular, não achei, mas tá lá, tá. É um artigo do CPC. E por que que é importante rememorar isso? Porque esse caso do grupo econômico, ele serve de exemplo para vários outros casos. A gente até já comentou aqui algumas vezes sobre esse assunto. Porque olha só, quando a Justiça do Trabalho incluía uma empresa no polo passivo, já na execução, como devedora solidária, na verdade, a Justiça do Trabalho não estava aplicando este artigo do CPC. E a Justiça do Trabalho nem comentava isso. Nem falava: "Olha, existe um artigo aí do CPC que proíbe, mas eu vou superar o artigo por isso, por isso, por aquilo". Não, nem se tocava nesse assunto. Pregador único vai, condena, coloca todo mundo na execução e cobra de todo mundo. Só que teve um primeiro caso que bateu no Supremo, a empresa incluída na execução questionou, e aí que eu achei legal, salvo engano foi o ministro Gilmar Mendes, ele entendeu que a Justiça do Trabalho, ao incluir uma empresa como solidária na execução diretamente, estaria não aplicando o CPC. Logo, ela estaria indiretamente dizendo que o CPC neste artigo é inconstitucional.
E o tribunal regional que fez isso não observou a cláusula de reserva de plenário. Porque o juiz de primeiro grau ele pode sozinho, pelo controle difuso, dizer que uma lei é inconstitucional. Mas no tribunal, não. Hoje eu que estou convocado, eu sei disso, eu não posso chegar lá eu no meu voto e dizer que é inconstitucional. Eu tenho que suspender o julgamento e mandar para o pleno do tribunal. Aí o pleno do tribunal vai dizer se esse artigo é ou não é inconstitucional. E eu vou ser obrigado a seguir a decisão do meu pleno. Então, quando bateu o primeiro caso no Supremo, que questionaram isso, o ministro falou: olha, está tudo nulo, porque ao incluir diretamente na execução, não aplicou o CPC, está dizendo então que esse artigo é inconstitucional, mas não fez a cláusula de reserva de plenário. Aí mandou baixar para o TST, mandou baixar para o TST, que o TST já tinha julgado e chegou no STF, né? Aí o TST, quando foi julgar a cláusula de reserva de plenário lá, quando foi julgar a questão, disse que não era inconstitucional. E no caso concreto, eles não incluíram a empresa na execução. Muita gente esqueceu desse antepassado aí do tema vinculante, né? O tema vinculante, na verdade, ele está só, né, deixando claro isso, e agora sem podermos mais julgar contra assim que terminar a suspensão dos processos, né, de que o CPC tem uma regra clara de que não se pode incluir devedor solidário diretamente na execução, sem que ele tenha participado da fase de conhecimento. E aí vem a parte mais engraçada, né? Que era o nosso entendimento muito antigo do velho enunciado 205, que foi cancelado, não me lembro em que ano. 2003. 2003 foi cancelado. A gente já entendia assim, Aham. como hoje vai prevalecer, só que em 2003 cancelaram esse enunciado, né? É. Que hoje a gente chama de súmula, na época a gente chamava de enunciado 205. Eu até anotei aqui a redação dele, ó. O responsável solidário integrante do grupo econômico que não participou da relação processual e que não conste do título executivo como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução. E aí eu anotei essa dúvida. É a volta desse enunciado, É a dessa volta desse súmula? enunciado, que na verdade, ó, eu sou juiz desde 97. Eu apliquei esse enunciado na época, essa súmula na época, né, que foi cancelado só em 2003. Eu já era juiz. E aí eu me lembro que quando cancelou, todo mundo começou a fazer o oposto, incluir direto na execução. Eu falava: "Não, cancelar uma súmula Hum, não significa que você adota o entendimento contrário a ela. Quando você cancela uma súmula, significa que o que estava pacificado não está mais". Eu sempre colocava isso nas minhas sentenças. Eu não posso dizer que automaticamente só inverteu. Não pode incluir, agora pode incluir. Não, não, de não pode incluir, voltamos à dúvida, porque não tinha mais nada pacificado. Então eu continuava julgando igual a súmula 205. Desde 2003 eu sempre julguei assim. Agora, em 2025, parece que finalmente o STF me ouviu. É bom, né, não ser assim, nem rancoroso, nem orgulhoso, nem prepotente, né. Então eu estava certo esse tempo todo. Porque eu sempre achei um absurdo, porque, assim, eu sempre vi ali na prática, eu vi inúmeras injustiças de pessoas sendo integradas na execução sem porque o pessoal fala assim: "Ah, mas na execução você abre um incidente ali e discute se você é ou não do grupo econômico", que é mais ou menos o que o STF está dizendo, né. Porque o STF vai abrir essa brecha de permitir a inclusão desde que passe por incidente de desconsideração, né. O que eu confesso, aí eu vou criticar o STF, o que eu confesso eu acho errado, porque incidente de desconsideração para mim é outra coisa, é ver se houve abuso da personalidade jurídica para alcançar os sócios. A gente usar IDPJ para grupo econômico, vai aí uma licença poética, né, assim, bem larga, né. Eu acho que o incidente não é para isso. Ah, mas aí se tiver confusão de patrimônio, aí você pode ir por fraude à execução. Ok, está escondendo patrimônio, para mim é outra figura, seria mais fraude à execução, sabe. Mas ok, vai colocar lá o IDPJ, né, e aí lembra que a gente tem que falar da questão da teoria maior, teoria Uhum. menor, que vai afetar. Mas enfim, eu sempre achei que tem uma outra discussão aí que passa ao largo do pessoal, que é o seguinte, ó, o que vai acabar acontecendo hoje? Condenei a empresa A, só posso executar a empresa A, beleza.
Se eu quiser executar a empresa B, eu vou ter que passar pelo IDPJ e vou ter que provar que houve lá abuso da personalidade, alguma coisa assim, né, para poder entrar com a empresa B. Só que o povo esquece o seguinte: o título executivo judicial que se está executando, ele foi formado sem a possibilidade da empresa B influenciar o resultado. Eu acho que fere o contraditório e ampla defesa da mesma forma, porque essa empresa B, ela não vai poder, por exemplo, ter ouvido testemunhas, não vai poder ter produzido provas. Pense num caso de revelia. Empresa A, revel. Aí depois você chama a empresa B na execução. Essa empresa B, se tivesse na fase de conhecimento, ela poderia ter apresentado defesa. Se ela tivesse apresentado defesa, não tinha nem os efeitos da revelia, porque seria litisconsórcio passivo, unitário, né, porque está dizendo que é solidário. E aí, de repente, ela tinha mudado todo o título executivo, entendeu? Tá, mas aí vamos voltar um passinho no Aham. processo, um passinho atrás no processo. É, você não acha que esse reclamante, ele já provou o interesse integrado, a comunhão de interesses, ou a atuação conjunta das empresas já demonstrou que ali, porque é ônus dele, demonstrar que ali tem um grupo econômico. Uhum. E aí, demonstrando que tem um grupo econômico, atendendo ao que está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º, 3º da CLT, ele vai para o 2º, parágrafo 2º, e diz: "Olha só, se eu conseguir provar o que está no parágrafo 3º, vamos lá, parágrafo 2º, vai ter responsabilidade solidária". Sim, só que a responsabilidade solidária não é igual a empregador único. Por isso que eu comecei falando daquela distinção. Por exemplo, se a gente tiver 2 empresas em grupo econômico, são empresas distintas, com autonomia. É porque, assim, no imaginário trabalhista, quando fala grupo econômico, você pensa em fraude, pensa em confusão. Não, eu posso ter 2 empresas autônomas que têm vínculo de coordenação apenas, não tem vínculo de subordinação, nem fraude, nem confusão patrimonial, nada. Tem Uhum. vínculo de coordenação. Porque aí basta para atender o parágrafo 3º, fala de Isso. interesse integrado. E vínculo de coordenação, mas são empresas distintas, autônomas, cada um com a sua vida própria, cada um com o seu CNPJ. Então vai que uma empresa quebra, uma empresa, eh, vai mal das pernas. O passivo trabalhista dessa automaticamente tem que ser suportado integralmente pela outra? Automaticamente, independentemente de decisão? Por quê? Se essa quebrou e eu entro com ação trabalhista só contra ela, vamos dizer que ela nem apareça na audiência, revelia. Eu sou a empresa do grupo, eu nem recebi essa citação. Eu tive coordenação de interesses, mas são empresas autônomas, pode ter ou não sócio em comum, tanto faz, só que essa citação nunca chegou para mim. Então eu não tive oportunidade de participar da fase de conhecimento para produzir provas, para apresentar defesa. Então, esse é um aspecto que eu continuo achando injusto, né, de você simplesmente pegar uma dívida constituída, sem que eu tenha participado da discussão da fase de conhecimento, e receber essa bomba para mim lá no final. Eu acho errado, ou seja, eu sou CPC. Se você quer que eu pague, me coloque no polo passivo, para eu poder fazer meu direito de defesa todo, integral, entendeu? Tá, é aí que você então joga uma luz sobre essa questão da diferença entre, grupo econômico e empregador único, entre Isso, solidariedade isso, e porque se a solidariedade for só passiva, como eu acho que é, e não empregador único, eu tenho que afastar essa ideia de confusão patrimonial, afastar essa ideia de que todos são uma coisa só. Não são, são empresas. Pensa assim, Itaú Banco, Itaú Seguros, Itaú Financeira, né, Itaú Previdência, são empresas distintas. Fazem grupo econômico? Sim, não há dúvida. Mas se chegar uma citação lá para o Itaú Financeira ou Itaú Previdência, o Itaú Banco não está sabendo dessa citação, entendeu? É que as pessoas têm no imaginário que citou uma, todo mundo sabe. Citou uma, está todo mundo já como se estivesse no polo passivo. Não está. Então, por isso que eu acho que tem camadas dessa discussão que eu acho que estão sendo meio que deixadas de lado, minha opinião, tá? Mas parece que para o Supremo a gente vai ter essa decisão vinculante de que, regra geral, não pode entrar na execução, a não ser que prove abuso de personalidade jurídica. Faça lá o IDPJ, né? E chegue à conclusão de que aquela outra empresa do grupo econômico
fez alguma fraude. Eu acho que vai ser isso, né, pelo que está delineando aí no julgamento até aqui majoritário, né. Sim, e na dúvida, os advogados, e aí meus nobres colegas, estão fazendo o quê? Incluindo todo mundo no polo passivo, e aí bota PJ, Nossa, pessoa física, 10, sócio, 12 empresas, pessoas físicas, um monte de sócio. porque é a consequência natural de se firmar um entendimento desses, Isso. né? Pois é, e isso aí tem que olhar, assim, se vale a pena, né. Porque eu já tive reclamação trabalhista que ficou, assim, 2 anos para citar todo mundo. Você coloca 12, 14 empresas no polo passivo, até achar todo mundo, até você conseguir esse grande encontro, né, você vai adiando, adiando, citou, não citou, não citou, edital, não sei o que lá. Então, assim, tem que fazer uma coisa razoável, né. Se for uma empresa, assim, que tenha suporte financeiro, né, que tem patrimônio, de repente não precisa botar um monte no polo passivo, né. Coloca só aquela que você já sabe que tem lastro patrimonial. Acho que vale a pena essa análise prévia, né, para não tumultuar o processo. É porque a outra opção é não inserir lá no ajuizamento da ação, mas logo depois fazer um INDPJ precoce, o que eu também acho que é esquisito. É, o prob Coincidente de é, consideração, né, de personalidade jurídica, para ir logo nas pessoas, pois é. E aí entra os sócios. um problema grande também, né, porque o IDPJ na área trabalhista, até aqui, o entendimento majoritário é a aplicação da teoria menor, né. O que que é a teoria menor, para quem aí não conhece? Basta que a empresa seja um obstáculo, basicamente o quê? Ela não tem patrimônio, não tem dinheiro, para você ir em cima dos sócios, né. Isso já autoriza a desconsideração. É o entendimento majoritaríssimo da área trabalhista, ok. É o que você vai encontrar na justiça do trabalho. Muito raro ir para a teoria maior, porque a teoria maior é aquela que aplica o Código Civil. O artigo 50 do Código Civil que diz lá os casos em que você pode aplicar a desconsideração, que basicamente é quando há abuso da personalidade jurídica. E você tem que provar esse abuso, né? Provar que houve confusão patrimonial, desvio de finalidades, tem que fazer prova disso, que é difícil, né? Então, normalmente não se aplica a teoria maior na área trabalhista. O problema é que, quando você ajuiza a reclamação trabalhista, já colocando sócios e pedindo desconsideração, se você usa a teoria menor, eu julgo improcedente. Por quê? Porque na petição inicial ali, na fase conhecimento, você não tem nenhum elemento, normalmente, de que a empresa não está solvente, que a empresa não tem patrimônio, que a empresa não tem como pagar. Isso só aparece na execução, normalmente, né. Lá na execução é que a gente, quando começa a executar, a empresa não paga, não tem como pagar, aí vai em cima dos sócios. Então, normalmente, na fase conhecimento, o que vai dar substância para o IDPJ, né, ou já na inicial ou de forma superveniente na fase conhecimento, é a teoria maior, é você provar o abuso da personalidade jurídica, que é muito difícil. É raríssimo, né, alguém pedir isso e provar isso, né. Então tem que dimensionar bem se vale a pena ou não fazer IDPJ já na fase conhecimento ou já fazer na inicial. Não sei se vale a pena, assim, eu não vejo, assim, muita efetividade não, porque a teoria menor fica difícil de aplicar na fase conhecimento, né. Mas você já deu uma dica boa, se for aplicar a teoria menor na fase de conhecimento, trazer, né, o CBC e tal, para o que que os advogados podem fazer? Incluir ali uma informação de que a empresa não vai conseguir arcar ou está com dificuldade patrimonial, está se esquivando em outras reclamações trabalhistas. Seria legal pegar outras ações trabalhistas já em fase de execução, onde o juiz já fez desconsideração, já está demonstrado que a empresa não tem patrimônio, aí ok, porque aí você já consegue ter uma prova Uhum, para aplicar a teoria menor, né. uhum. Mas não é comum o pessoal nem trazer, nem alegar isso, nem trazer. Certo. Normalmente só pede lá a desconsideração, um negócio assim meio genérico, sabe. Uhum. E aí normalmente não dá muito certo, então tem que fazer. Isso que é importante, né, gente, é importante o que a gente está fazendo aqui, né, que no final das contas é passar conhecimento, né. Porque assim, a área trabalhista hoje, você tem que estudar, né, você tem que estar refinado no conhecimento jurídico.
Não é mais como antigamente, né, que era bem mais simples, né, hoje é muito mais rebuscado, né. Muito mais, você não tem que ver em que momentos você consegue aplicar o CPC subsidiariamente, o que está previsto, ver a parte histórica toda, né, você trouxe tão importante aqui, os motivos, razões de motivos do exposição de motivos de cada, normatização. Empregador único lá, né. Eu Sim. sempre brinco em sala de aula que para mim empregador único é uma ficção jurídica que não se sustenta. Eu sempre achei isso em sala de aula. Eu sempre achei que houve uma grande confusão nessa matéria, sabe. Uhum, Mas podemos dizer que sempre foi o majoritário na área trabalhista, aplicar o empregador único, né. uhum. Talvez agora, com o julgamento do Supremo, haja de novo um argumento muito forte para acabar com essa história do empregador único, né. Porque quando o Supremo falar, em definitivo, que eu não posso incluir na execução, eu automaticamente estou falando que as empresas não são uma coisa só, que cada empresa tem vida própria, cada empresa tem autonomia, ou seja, a volta da súmula 205, como você adiantou, né. Sim. Agora eu vou te dizer, eu fico com a sensação, isso vai gerar uma ansiedade, eu acho, na advocacia. Olha, eu falando de mim mesma, a gente adora uma cara de pau. E aí, a gente vai ficar com aquela sensação de que, assim, não posso perder tempo. Uhum. E com tantas ferramentas hoje, é um risco da gente cair naquela de falar assim: e se eu já entrar com um processo já pedindo ferramenta sniper? Vai fazer logo uma desconsideração inversa, vai lá na pessoa física que administra outra PJ que foi desconsiderada, sabe. É verdade. É, E esses recursos estão aí mesmo, né, para serem utilizados. Por que não fazer uma PAP, uma produção antecipada de pronto, provas, pedindo esses recursos aí de sniper e etcétera, para ter elementos? É que o povo não faz, gente. muita dica boa, Tem gente. muita coisa para fazer que não é feita, né, e que daria muito mais embasamento para ação trabalhista, né. Sem dúvida. Agora tem muitos juízes também que têm tentado sair dessa discussão do grupo pela para a discussão da sucessão trabalhista, que está lá no 448-A da CLT, é combinado com, ó, J411 da SDI, que fala que o sucessor não responde pelos débitos, de outras empresas do mesmo grupo se, né, a devedora direta era solvente à época da sucessão e tudo mais. Salvo, claro, má-fé na transação, né, comprovado que teve ali realmente mais uma vez e aí é sempre uma ressalva, né, gente, claro. É. Mas, é uma possibilidade também nos É. casos de sucessão, que eu acho que também não são tantos casos assim. Eu acho que não dá não. Rola. Porque eu acho que essa OJ, 411, né, Isso. ela na verdade, ela reforça o entendimento do Supremo. Porque Hum. essa OJ, ela fala que imagina só, eu comprei uma empresa, eu compro a empresa A, eu sou sucessor trabalhista da empresa A, beleza, todo o passivo trabalhista da empresa A eu vou ter que arcar, tá na lei, não tem dúvida. Agora, se essa empresa A fazia parte de um grupo econômico com B, C, D, E, F, G, H, será que eu que comprei a empresa A pego o passivo trabalhista de todo o grupo que ela fazia parte? Não é razoável, né. Uhum, uhum. Por que que não é razoável? Porque as empresas são distintas, não há empregador único. Cada empresa tem vida própria, tem patrimônio próprio, tem autonomia, tem a sua gestão. Elas podem estar coligadas, ser co-irmãs, ter vínculo de cooperação, mas cada uma com a sua vida própria. Então, essa J411 para mim, ela reforça a ideia de que cada um no seu quadrado. Agora, claro, se a partir do momento em que, configurado o grupo, todo mundo estiver no polo passivo, aí todo mundo vai responder se for houver a condenação solidária. Então, no fundo, gente, assim, assusta, né? Parece assim, mais uma do Supremo contra os trabalhadores, né? Tem livro aí publicado, Supremo contra os trabalhadores, o Supremo está destruindo a área trabalhista, o Supremo. Não, assim, na verdade é o que eu falo, é o refinamento da advocacia. O Supremo está dizendo que não pode ser chamado uma empresa do grupo para responder, mas a gente tem que fazer isso conforme a lei. E a lei lá, o CPC diz, tem que ser na fase de conhecimento. Então vamos fazer na fase de conhecimento, assim, não tem assim, não é o fim do mundo, né.
É que nem a reforma trabalhista, né, que o pessoal achou que era o fim do mundo, né, fim do mundo trabalhista. Não foi, estamos aqui, o número de ações só aumenta, então assim, nada não houve, assim, uma catástrofe, nada disso. E eu acho que agora é questão da gente se refinar, se adaptar e, né, atender à nova realidade, né. E vamos lá, isso já está suspenso desde 2023. Sim. Penso que um advogado cauteloso já está colocando todo mundo no polo passivo desde então, né, esperando o resultado do Supremo, nem não dá para arriscar, né. Uhum. E agora que o Supremo já fez maioria, já sabe, todo mundo no polo passivo, né. Perfeito. Muita dica boa para vocês. Quem assistiu, anotou, encaminha para os amigos, para todo mundo se dar bem na advocacia, para todo mundo aprender estudando, fazer concurso, passar. Verdade. E por falar em Supremo, hoje eu tô só de Supremo, gente, desculpa, mas é o que tá rolando. É engraçado como o Supremo virou o protagonista da área trabalhista, né. E assim, até Da um economia mundial, eu diria, mas deixa eu falar, depois da vida brasileira, né. Mas assim, até uns 10 anos, né, não pouco se falava em Supremo, né, na área trabalhista, assim, uma coisinha ou outra lá, né, mas é impressionante como virou o protagonista. Hoje você tem que ter uma advocacia voltada para isso, né. é. É o que a gente fala, tem que estudar, tem que se atualizar, tem que entender, pegar bastante material da justiça comum também, que a gente sempre falou: "Ah, não, mas a gente tem aqui nossos nicho". Só que não tem como, porque a nossa parte processual é muito fraca, É. né, o Aí não ter um processo do trabalho, não, não é ter muito complicado, né, e assim, e cada juiz pega o que quer do CPC, né. uhum. Aí você acaba tendo ali, né, vários procedimentos a serem adotados de acordo com a vontade do juiz, né. Pois E é, é uma coisa louca, em processo, que é rito de ordem pública, né. de vez em quando tem É, umas orientações lá de cima, né, é. informativo, mas mesmo assim a gente fica É muito perdido. complicado. Começar que é uma compilação de leis. Gente, vamos falar a verdade, É. quem gosta de trabalhar com compilado de normas que você tem que catar cada um no lugar? Faz um código, vamos organizar essa bagunça. Você sabe que eu sou da opinião já que processo tinha que adotar o CPC e criar um capítulo no CPC do rito trabalhista. Ah, é? Ah, seria muito mais fácil. Mesmo a principiologia, mesmo tudo, assim, né, aquela história de que o CPC é protetivo da empresa, de não protege o trabalhador, porque o CLT é que protege. Para processo, eu acho que o CPC hoje tem alguns mecanismos muito melhores do que a CLT. Assim, você tem tudo lá, você tem toda a parte de tutela de urgência, a gente pega tudo de lá, assim. Com as execuções, não usa lei de execuções fiscais, E não é meio é uma confusão, né, totalmente bagunçado. bagunçado. Tem juiz que pega direto a execução fiscal, tem juiz que ignora a execução fiscal, vai direto no CPC, então assim, eu acho que o ideal seria organizar. E acho que o CPC poderia ter só o ritozinho trabalhista, assim, a mesma principiologia, a mesma base, e criar o procedimento trabalhista. Não tem o sumário, não tem o ordinário, é o trabalhista, né, esse A é legislador, hashtag. nossa, seria tão eu acho que seria tão mais simples. Não, mas hoje é melhor não mexer em lei nenhuma, porque, assim, acho que hoje também a gente tá num momento que quando vai um projeto de lei para o Congresso, você sabe como entra, não sabe como sai, né. Então eu acho que também não é o momento tá muito conturbado, eu acho que tem que tomar um pouquinho de paciência, deixar o Brasil, né, sair da polarização, voltar a um estado mais, né, mais razoável, mais moderado, para a gente poder continuar avançando aí no que precisa. Eu acho que hoje não é momento de fazer nada, segura do jeito que tá. Uhum. Então, mas aí falando de STF, um outro tema que tá lá com os caras é a limitação da condenação aos valores que foram apontados na petição inicial. E isso é legal, né. Isso é um tema super legal. Também tem aí uma discussão sobre cláusulas de reserva de plenário e tal. Você até falou, eu acho Pois que é, de novo, a origem é essa, né, a sim, discussão está começando sim. igualzinho começou o grupo econômico, Uhum, cláusula de reserva de plenário, né. uhum, uhum. Tudo isso por quê? Por quê? Vamos lá, começar do princípio. Desde a lei 9957 de 2000, que trouxe o rito sumaríssimo para a CLT, né, que existe essa determinação de que haja indicação dos valores dos pedidos na petição inicial. Mas,
essa inserção dessa determinação para o ordinário, o rito ordinário, só veio com o 852-B da CLT. E aí pausa. Enquanto era só sumaríssimo, ninguém achou que era inconstitucional, ninguém questionou. Todo mundo ou usava no sumaríssimo, ou dava aquele miguezinho de jogar ali um valor da causa um pouquinho maior para sair do sumaríssimo, né? Que era muito Isso, comum, joga um né? dano moral aí. Já um danozinho moral para aumentar o valor e sair do sumaríssimo. Foi muito comum isso no passado. Sim. Uhum. Só que assim, quando vem a reforma trabalhista e coloca no rito ordinário, aí veio a gritaria geral, né? Todas as ações trabalhistas hoje, em tese, você tem que ter lá o valor de cada pedido, né? Isso. E aí começou o debate. O valor de cada pedido é liquidar o processo para ajuizar, né? Como é que a gente entende isso, né? Como conciliar com o jus postulandi? Alguém entra na justiça do trabalho hoje sem advogado? Acho que são bem poucas Cara, sabe que pessoas. tem, não no Rio, mas em vários estados do país ainda tem uma parcela significativa de ius postulante. Como eu dou palestra assim no Brasil todo, eu já caí nessa pegadinha de falar, não existe mais ius postulante na prática, não sei o quê, porque aqui no Rio a gente nem tinha setor de atermação mais. A gente Que é nem tinha, transformar em termo, né, escrever o que está averbado pela pessoa que vai lá que vai lá pessoalmente reclamar, reclamar. verbalmente, né? Aí um servidor faz a atermação, né? Faz o termo, né? Faz a petição inicial, né? Reduz a Pega, reduz a termo. escreve. Mas tem ainda Tem. tem, ainda. Então, e aí então, beleza, então considerando o Brasil como um todo, como conciliar isso com o ius postulandi, com a simplicidade das formas, com a informalidade que Pois vige é, na eu, área trabalhista? eu tenho uma opinião de que a gente tem dois procedimentos trabalhistas. O Hum. procedimento com advogado e com ius postulante. Tanto que, com advogado, por exemplo, proferida a sentença, transitou em julgado, você tem que requerer execução. Com ius postulante, o juiz pode executar de ofício. Depois da reforma trabalhista, houve essa clara distinção. Então, me parece que aquele clássico, aquele tradicional da simplicidade do processo de trabalho, e a gente deveria aplicar hoje só para ius postulante. Não mais para quando você tem um advogado que tem a mesma formação do juiz, né? O juiz tem que ser extremamente técnico e o advogado vai na simplicidade, né, e chuta lá todos os valores. Não, né? Eu acho que como advogado não tem esse argumento da simplicidade, né? O ius postulante, ok. Eu acho que o juiz tem que conduzir o procedimento de forma diferente mesmo com o ius postulante. Agora, com o advogado, tá lá na lei. E aí eu pergunto, né? O CPC sempre não falou isso? Dizer o valor do pedido. Aí a CLT vem e diz agora, ó, tem que botar o valor do pedido, né? Por que que vai ser diferente no processo de trabalho? Por que que o valor do pedido aqui não é valor do pedido mesmo? Por que que o valor do pedido aqui é um nada? É um troço chutado que não vale para nada, né? Eu não consigo entender essa lógica, né? E aí vem a questão que eu acho que a reforma trabalhista, né? Na época eu dei muita palestra sobre a reforma trabalhista. Eu acho que tem um eixo central na reforma trabalhista, que para mim sempre foi assim o mais importante, que a reforma trabalhista quis trazer mais responsabilidade em vários campos, tanto no direito material, com a questão da autonomia individual de vontade, autonomia coletiva de vontade, quanto no processo, em vários pontos, né? Questão da gratuidade, da sucumbência e dos valores dos pedidos. Porque olha só, se coloca no lugar de quem é réu, né? O sujeito entra com uma ação pedindo 50 mil reais. Você vai contratar um advogado dentro dessa realidade. Olha, o cara está me pedindo 50 mil reais, né? Vamos nos defender aqui e tal. Aí sai a sentença, calcula o valor, 500 mil. Pessoal, mas o cara não tinha pedido 50? Por que eu estou sendo condenado em 500? Ah, porque esse valor do pedido não é bem o valor de pedido. É meio louco, né? Se tem um valor de pedido, mas não é, né? Então, para que ter valor de pedido? Se o valor do pedido não é o valor, para que ter valor? É um troço meio doido, assim. Se você parar pra pensar a fundo, né? É porque, assim, eu compreendo o que o TST fez, né? O TST ali, num primeiro momento, fez aquela instrução normativa, interpretando, né? E entendeu que aquele valor do pedido era só mera estimativa. Uhum,
Na época, assim, muita gente, a maioria entendeu razoável, porque assim, como é que você vai liquidar o processo, né? Não tem como liquidar, não sei o que, então, eu não tenho os elementos para liquidar. Muita gente falava isso, né? E aí eu sempre pensei, bom, espera lá, o CPC trata disso também. Quando você não tem como apurar os valores, aí o CPC autoriza você fazer um pedido sem valor. Quando o pedido é genérico, quando a lesão vai trazer, sei lá, uma lesão futura que você não sabe ainda dimensionar o valor, tal, o CPC tem os casos em que você pode fazer o pedido sem atribuir o valor, né. Mas tem que ser certo de qualquer forma o pedido, mas pode fazer sem valor. Então, assim, eu nunca entendi muito essa dificuldade da gente olhar a CLT e falar: "Olha, o legislador quer que coloque o pedido, quer que coloque o valor no pedido, quanto você quer. E quanto você quer, é quanto você quer. Eu não posso querer 100 e ganhar 500", entendeu. Então, assim, parece que agora a gente vai voltar a discutir isso, né. É, agora assim, euzinha, acho que a redação do 291 e seguinte lá do CPC, do 291 especificamente, quando ele fala assim, que o valor tem que ser certo, ainda que não seja economicamente aferível. Uhum. Como é que eu vou ter o valor certo se não é economicamente aferível? Eu acho isso confuso, essa frase, tá, pra mim. Eh, e aí vem a Instrução Normativa 41, no artigo 12, parágrafo 2º, fala: "O valor da causa será estimado". Isso, Isso também gera uma confusão, porque total. se a gente tem o 840, parágrafo 1º falando: "Olha, toda vez que a reclamação for verbal, tem que conter qualificação, exposição dos pedidos, dos fatos, pedido certo, determinado e com indicação do seu valor". Como vem uma instrução normativa, é aí que fica a minha confusão, assim, de muita ordem para pouca organização. Falando que o valor da causa será estimado. Ora bolas, sabe. É. Eh, a gente está falando de um movimento recente, da reforma. Uhum. E aí agora, o que acontece, só para todo mundo ficar aqui com a gente nessa discussão. Numa decisão monocrática, o ministro Alexandre de Moraes, ele cassou um acórdão do TST, entendendo que tem que haver limitação, né, da condenação de um banco, que foi o réu, né, que tinha sido executado, para o valor que tinha sido apontado na petição inicial daquela reclamação trabalhista. E ele cassou esse acórdão, que foi prolatado pelo ministro Breno Medeiros, perdão. Porque para o Alexandre de Moraes, o TST ele estaria afastando a aplicação do 840, parágrafo 1º da CLT, sem ofendendo a cláusula de reserva de plenário, que é o Isso. quê? A súmula vinculante 10. 10 É. do STF, falando que: "Olha, eh, toda vez que houver um afastamento de incidência de uma lei", você fala assim: "Essa lei daqui não vai incidir nesse caso concreto", você precisa ter uma decisão tomada pelo órgão Pelo plenário pleno, e não por órgão fracionário, pela turma. né, pela turma. Então, assim, e aí a discussão é: será que essa decisão realmente foi, embasada no afastamento do 840, parágrafo 1º da CLT? Já começa aí a discussão, É, né. a primeira discussão vai ser essa realmente. Eu afastei ou estou interpretando? É. Isso, é. Aí eu acho que esse trabalho vai sair pelo "tô interpretando", né. Não estou afastando, eu tô interpretando. Aham. Só que aí, e assim, só para deixar claro, assim, o entendimento majoritário é da estimativa, eu julgo assim também, assim, é como o tribunal julga até aqui, julga por estimativa, não faz a limitação, né. Mas a gente tem que reconhecer que é necessário superar o artigo de lei. Se você não vai aplicar esse artigo, realmente tem que dizer por quê, né. Por que que houve com esse artigo? Esse artigo é o quê? Ele não é válido, é inconstitucional, é diferente do CPC, né, porque o CPC inclusive coloca lá todas as regras de valor da causa, né, Isso. você vai somando os pedidos para chegar no valor da causa, e tal. Uhum. E isso traz algumas consequências muito importantes, até para a isonomia, né, porque pensa só, eu tenho uma ação de R$ 100.000, né, e aí se o reclamado ganhar,
ou seja, for totalmente improcedente, o reclamante vai ser condenado em honorários sucumbenciais em cima de R$ 100.000. Tá lá, 15% de R$ 100.000. Vai dar R$ 15.000, né? Isso. Isso. Agora, se o reclamante ganhar, pode dar 500.000, pode dar 1 milhão, porque esse valor de 100.000 era mera estimativa. Então, os honorários sucumbenciais vão ser 15% de 1 milhão do valor da condenação. Assim, como é que fica a questão aí? Então, peraí. Então, toda ação que for julgada improcedente e eu, réu, ganhar, quando vier os honorários sucumbenciais, eu vou querer liquidar. Então, peraí. Esse valor aí é estimativo. Vamos ver o valor real da causa para calcular meus honorários sucumbenciais. Seria, no mínimo, razoável isso, né? Porque se ganhar tudo vai dar 1 milhão, se perder tudo é 100.000, e vai calcular 15%. Não, cara, calcula 15% de 1 milhão. Seria, no mínimo, razoável isso, né? Mas ninguém faz também, né? Porque aí a gente cai em outro problema, e agora eu vou arrumar um problema aqui nessa mesa. Porque ninguém fala que quando o pedido da petição inicial vem liquidado, a sentença tem que vir líquida também. Pois é, tá lá na lei, né? A sentença tem que ser líquida. Mas tem saído bastante, sabia? Tem, Tem aumentado muito a quantidade de sentença líquida. tem. Há todo um esforço do tribunal para a gente fazer sentença líquida para ganhar tempo depois na execução, né? Sim. E E ganha ganha porque muito. inclusive eu acho que para encontrar, possibilidade de acordo, as É. pessoas já têm ali uma estimativa do tamanho do Então, bicho. aí vem a segunda consequência que eu ia falar, assim, quando você entra com uma ação com o valor da causa certo, que são os valores dos pedidos, isso já provoca várias consequências. Primeiro, a empresa tem um passivo trabalhista que, dependendo do porte da empresa, tem acionista, tem que ter reserva, tem que ter seguro, tem uma série de circunstâncias para o passivo trabalhista das empresas. Se a empresa quiser ser vendida, as pessoas vão analisar o passivo trabalhista. Qual é o passivo trabalhista? O passivo trabalhista é o valor da causa, 100.000, ou é o valor real, que é 1 milhão? Qual o passivo que eu calculo, né? É difícil até de uma empresa ser dimensionada em termos de quanto ela vale de mercado quando ela tem ações trabalhistas, que eu não sei quanto ela deve de verdade. Eu só vou saber quando deve depois de transitado em julgado, quando estiver liquidando a execução, porque esse valor é mera estimativa. Isso é uma primeira consequência muito grave, né? Que as empresas têm que ter esse planejamento, têm que ter reserva para o passivo trabalhista, etc. Segunda questão que atrapalha muito, que é o acordo, né. Quando a gente teve a reforma trabalhista, que as ações vieram com os valores, aumentou muito a quantidade de acordo, porque acabou aquele negócio louco, né, que antes da reforma trabalhista, como não precisava colocar valor, era super comum o valor da causa. Todo mundo, o valor da causa era, na época, acho que era 40.000, que era o valor um pouquinho acima do sumaríssimo, né. Então todas as ações tinham o mesmo valor, 40.000, 40.000, 40.000, ações de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tudo com o valor da causa de 40.000, né. E aí você chegava na mesa de audiência, quanto é o quer quanto para acordo? "Ah, quero 500.000". "Ué, mas a sua causa é 40.000". "Ah, não, isso aí não vale para nada, isso aí é só para constar". Aí, como assim só para constar? Não sabe, como é que em direito você tem um troço que não vale nada, né, assim, é muito esquisito, né. Explica isso para o leigo. Explica isso para o leigo. E aí, quando você tem o valor correto, a empresa já sabe o risco que ela corre, já faz as suas análises, já faz uma proposta de acordo razoável, né. Você já tem ali um caminho para seguir, né. Então tem um componente aí também ético muito forte, né, de você dizer quanto você quer para outra pessoa também poder se programar, né. Também tem esse aspecto e facilita muito o acordo. Sim. Agora sim, vida real. Tem pedidos que, claro, podem vir liquidados, devem, facilita, etc. Tem pedido que não tem como. Sim, e aí o CPC autoriza também. Hum. Você não liquida, por exemplo, quero PLR, é, horas extras cujos cartões de ponto estão em posse do empregador. é, mas isso aí tudo tem como resolver, né. Você pode fazer uma PAP, por exemplo, pedir os cartões de ponto. Ah, não, mas aí vamos pensar juntos, assim, PLR que vai sair só em março do ano que Aí vem. ok, aí é o típico caso do CPC, né, beleza, porque aí você não tem como apurar ainda. Hã. Ok, você não vai atribuir o valor exato da causa, o CPC autoriza isso. Você vai pedir uma responsabilidade civil com danos futuros.
também, você não tem como dizer quanto vai ser exatamente aquilo, entendeu. Então tem várias circunstâncias em que o CPC autoriza você não colocar valor. Eu não sei por que ser diferente na área trabalhista, acho que pode ser igual, tá. Agora aí vem uma outra discussão interessante, né. A área trabalhista, assim, essa coisa da simplicidade que marca a gente, ela causa, digamos, alguns estragos, né. Porque, assim, é extremamente comum você ter uma reclamação trabalhista assim: "Quero horas extras", conforme se apurar, né. E aí você pergunta: "Doutor, mas você quer horas extras, assim, como é que eu vou instruir esse processo?", né. Não tem qual é o horário que fazia, assim, o que que o senhor está querendo, né. E "Ah, né não, excelência, vai estar no cartão de ponto". Sim, cartão de ponto é prova da defesa, não é petição inicial, entendeu. Então, assim, é muito complexo isso, porque, assim, acaba que a gente passa por cima de muita coisa pela simplicidade. Aí eu sempre falava em audiência, mas "Doutor, se a empresa não viesse, não trouxe o cartão de ponto, é revel, como é que eu vou condenar? Condena nas horas extras conforme os cartões de ponto". Que cartão de ponto? Nem tem cartão de ponto. Como é que eu vou condenar essa empresa? Não, tem que emendar a inicial e tem que explicitar. Ou faz uma PAP, pede os cartões de ponto, verifica, e aí diz: "Olha, excelência, eu tenho direito a 3.000 horas extras, porque está aqui o demonstrativo. Tem aqui o cartão de ponto, tem aqui o contra-cheque, ela não pagou". Porque Uhum, o certo seria isso, né. uhum. Vai lá na justiça comum e pede assim genérico: "Ah, eu quero, excelência, os pagamentos que são devidos". Não é assim, você tem que juntar todos os comprovantes lá, porque tá aqui, pagou, não pagou, recibo, não sei nada, senão o processo lá nem sai da inicial, né. Lá eles são muito mais rigorosos com isso. A gente tem essa coisa da simplicidade, que historicamente se justifica por quê? Ius postulante. Ius postulante é que eu falo, a gente tem que ter 2 ritos, o rito do ius postulante e o rito do com advogado, que são realmente para mim tem que ser diferente. E o rito do ius postulante é para aquelas coisas simples, né. O sujeito não vai pedir responsabilidade civil de dano emergente, lucro cessante, perda de uma chance. Não, ius postulante não rola isso, entendeu. É verba rescisória, aquela coisinha ali tradicional, né. Então eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos, em vez de achar que assim: "Ah, mais uma vez o Supremo vai destruir a área trabalhista", a gente tem que aproveitar, ó, o Supremo mais uma vez está falando: "Vamos ficar mais técnicos, vamos fazer uma coisa mais apurada, né, uma coisa mais racional", porque assim, o mercado precisa disso, o mercado precisa de previsibilidade, né. Aí vem uma fala que eu sei que muita gente vai achar que eu sou de extrema direita, mas não, gente. Sim, a maior dificuldade que o empresário tem com a justiça do trabalho é a imprevisibilidade, que começa já com o valor da causa. Quando você fala lá entra a reclamação trabalhista de 50.000 e aí o empresário pensa: "Ah, 50.000 não me quebra, beleza". Aí é condenado em 500.000, aí fala: "Ué, mas não era 50, né? Eu estava preparado para no máximo pagar 50, agora eu vou ter que pagar 500". Então essa imprevisibilidade, essa insegurança, né, que acaba caindo na insegurança jurídica, é que é muito ruim para o mercado de trabalho. E vejam, não é um troço impossível da gente fazer. CPC faz isso desde sempre. Não é só isso não, tá, sabe o que eu acho? Segurança jurídica é boa para todo mundo, acho que a gente tem ouvido muitas pessoas falando sobre a segurança jurídica sob o viés do empregador, mas muitas vezes eu tô, né, pelo empregado e tudo mais, eu vejo que, é mais do que dinheiro, as pessoas têm uma expectativa ali que às vezes é frustrada, e isso é pior do que a pessoa não receber o dinheiro. Você não conseguir orientar o trabalhador, o seu cliente, no sentido de: "Olha, você tem chance de êxito sim, de fato, com uma decisão nesse processo", é é muito desagradável Uhum. e também é um viés da insegurança jurídica que pouco se fala, que é não só o econômico, Sim. né. Do que pode sair daquela ação, né, do que Exatamente. você pode ter uma expectativa razoável, né, de ganho, né, de Sim, sim, com certeza. porque a gente não está falando que tem questões que são fáceis, né, a gente faz lá análise de risco no escritório, né, risco remoto, provável, possível, e ali o percentual de cada um, o valor, provisiona, etcétera. E a expectativa, É, né? sem dúvida. E tem um outro fator também que antes que eu me esqueça, que é muito interessante também, porque assim, mesmo que prevaleça a estimativa, essa estimativa tem que ser razoável,
né. Eu conheço juízes, por exemplo, que quando a ação está com uma estimativa de 100.000 e o reclamante pede para acordo 500.000, o juiz para tudo e fala: "Olha, então vamos retificar o valor da causa". Porque, assim, se você está estimando razoavelmente em 100 e quer de acordo 500, então essa estimativa não é razoável. Então vamos reequacionar essa estimativa e fixar a estimativa verídica. E o juiz pode, isso também está pacificado, né, o juiz de ofício pode retificar o valor da causa quando entende que ela não está adequada, né. Depois tem um prazo até para a parte contrária impugnar. Isso, tem um recursinho velho que tem lá que eu nunca vi ninguém usar. Horas? É o pedido de alçada, né, É, revisão de retificação de alçada, alçada. 24 horas depois da audiência, uma troço assim, ninguém nunca usou esse troço, nem eu acho que caiu em desuso totalmente, né. Porque na verdade hoje você bota o pedido no inicial, a reclamada normalmente faz a impugnação na defesa, o juiz normalmente decide isso ou na audiência ou na sentença, e aí você recorre, né, basicamente é isso. Mas o fato é, e eu concordo com esses colegas, porque assim, não é porque é estimativa, então se prevalecer estimativa, estimativa não é chute. Estimativa não é jogar qualquer valor. Estimativa é aquilo que representa o valor econômico razoável do pedido, né. Então você tem que dar uma estimativa real. Não vai se prevalecer a estimativa, não vai haver limitação ao valor postulado, né, que é a grande consequência dessa história toda é essa, né, mas você não pode vir com um valor totalmente estapafúrdio, né, isso tem que ser uma coisa razoável, né. E assim, a grande consequência, como eu falei, é essa: se o TST, quando for julgar pelo plenário, entender que tem que aplicar, né, de forma literal a CLT, a consequência prática vai ser que, na hora de você executar, o valor ali não pode passar o valor que você atribuiu para cada pedido, né. Que muita gente acha que isso é bastante razoável. É o máximo, é aquilo que você pediu, senão o julgamento é ultra petita, né, você está indo além do que foi postulado. Então esse vai ser o grande finale, né, vamos ver para onde o TST vai depois do Supremo, porque com certeza, se o Supremo já mandou usar a cláusula de reserva, o TST vai julgar e depois vai parar no Supremo. Aí o Supremo é que vai bater esse martelo. E pelo que a gente analisa de Supremo, o que que você acha que o Supremo vai entender? Tem que aplicar. Tem que aplicar a CLT e vai Vai limitar o primeiro. valor, eu acho. Eu acho que a tendência do Supremo, pelo tudo que ele vem julgando de área trabalhista, é nesse sentido, É. né. E aí os escritórios vão ter que se adaptar, né, vão ter que ter uma liquidaçãozinha prévia, usar a produção antecipada de provas. Se não, o quê? Extinção sem resolução no mérito? Se não tiver os valores, Liquidados em pedidos que é, poderiam o estar o líquidos? juiz vai dar prazo para emendar, segundo o entendimento majoritário, e aí extingue, né. Tá. E se vierem os valores e ninguém falar nada, aqueles valores vão limitar o a execução futura, né, não pode passar daquilo. Então vai ter que ser uma coisa bem feita, Claro. né, não pode fazer assim chutando, né, vai ter que contratar ali um calculista, né, alguém para. E hoje em dia não é tão difícil, né. Hoje em dia você tem milhões de programas que calculam tudo, tem gente que já faz cálculo com inteligência artificial. Então assim, eu acho que hoje em dia não é mais tão complexo como antigamente, sabe. Eu acho que a gente pode dar uma aprimorada nisso, né. É que nem a história, lembra quando começou a audiência gravada só? Sei. Mó polêmica, mas como? Não vai transcrever, tem que transcrever, não vai transcrever. Ih, essa briga chegou no TST. Transcreve, não transcreve. E eu desde o início eu falei: "Gente, olha só, se não existe ainda, em breve vai existir programa para degravar automático", que já existe, né. Então eu estava ali, eu sou futurólogo, eu estava acho que uns 2 anos à frente do meu tempo. Falei: "Gente, em vez de a gente ficar discutindo isso, vamos acelerar a produção dessa tecnologia que vai degravar tudo". E hoje isso já é a realidade, né, hoje ninguém mais, né, fica ali digitando, quer dizer, tem gente que ainda faz, mas não vale a pena, você o programa hoje a plataforma que a gente usa na justiça do trabalho, o Zoom,
tem inteligência artificial para fazer automaticamente a gravação. Enquanto você está fazendo audiência, já vai transcrevendo tudo. Então, hoje você pode terminar a audiência e já ter ipsiliteris tudo o que aconteceu, com muito mais fidelidade do que o juiz ditando, né? Que o juiz ditando tinha aqueles entreveros, né? Que trabalhava até as 20h30. Excelência, não foi isso que ele disse, não. Foi sim, foi não, foi sim. Eu ouvi, tô maluco então? Nossa, quantas vezes, né? Aí o advogado, tá, chama fulano lá, alguém mais viu? Alguém ouviu? Um negócio bem artesanal, assim, né? E aí ficava às vezes a forma que o juiz interpreta quando ele ditava, né? Não é bem aquilo que a testemunha quis falar. Então, acabou esse problema, né? Foi só um parênteses aí para a gente, em vez de ficar só lamentando o que está mudando, né? Perceber que tem muitas ferramentas novas para a gente se adaptar a essas mudanças e sair melhor disso tudo. Eu acho que realmente uma petição inicial com os valores direitinho vai ser muito melhor do que essa cornucópia que a gente não sabe o que está falando, entendeu? Melhor para todo mundo, melhor para a empresa, melhor para advogado de empresa, vai falar, ih, a situação aqui são 4 milhões. Então, olha, então perigo é enorme. Vou cobrar aqui não sei quanto e vou cobrar um percentual de sucesso, se for julgado improcedente, tantos por cento vai para mim, não sei o quê, porque é uma ação de 4 milhões, bem diferente de uma ação de 50 mil, né? O risco, né, a dedicação ali vai ser muito maior, óbvio, né? Então, acho que é melhor para todo mundo, eu acho. Então liquidar os pedidos na petição inicial é É legal legal, pode, deve, e facilita acordo. mas enquanto não vier a decisão do Supremo, a gente continua indo pela estimativa. É isso. Otávio, sempre muito bom trocar uma ideia com você. Legal. Aqui não é legal, mas pode. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou @Ana Carol da S. Martins. Já acabou? Tá vendo tão bem, agora que eu estava esquentando. Agora que soltou, Agora que eu esgotado. não sei, eu começo a falar em Supremo, eu me sinto em casa. Gente, brincadeira. Minhas redes sociais, @Otávio Calvé, tudo junto, né? E as redes sociais do nosso podcast, É legal, mas pode. sempre assim, né? Em todas as redes, é legal, mas pode tudo junto, beleza? Obrigado aí pela atenção, até a próxima. Tchau.